Olá, olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Aqui já venho eu com a leiturinha de mais uma palavra que se encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo do 1 ao 13. Ouça o que fala essa mensagem. Ouça o quanto essa mensagem é linda, o quanto fala essa mensagem ao meu e ao seu coração. Cristo dá nós o exemplo de abnegação. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para que edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vós conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo a Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que conformasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentis glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentis, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai vós, gentis, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor, todos os gentis, e celebrai todos os povos. E outra vez diz Israel, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentis esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos, eu quero dizer para vocês, nessa mensagem, nós já ouvimos o primeiro e o segundo versículo falar, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Meus queridos, quantas vezes nós vemos pessoas em determinadas situações e talvez nós não nos incomodamos com aquela situação, com o sofrimento daquela pessoa. Mas a própria palavra vem dizer que nós devemos chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, que é o mesmo se alegrar com os que se alegram. Queridos, nós temos que dar o exemplo.
Nós temos que dar o exemplo de Cristo Jesus. Você já pensou se Jesus fosse nos abandonar por tantas as vezes que nós abandonemos a Jesus? Quantas vezes nós abandonemos, nós negamos a Jesus, nós fomos falhos com Jesus, e mesmo assim Ele não nos abandonou. Jesus foi lá, nos acolheu, nos tirou do charco de lodo que nós nos encontrávamos e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos ser as testemunhas de Jesus e muitas pessoas dizerem: quem era esse aí e aonde ele está? Queridos, nós temos que dar um exemplo, porque Jesus deu exemplo. Jesus foi chicoteado, Jesus foi caluniado, Jesus foi cuspido, Jesus levou a própria cruz para ser crucificado. E mesmo assim, ele lá no último suspiro disse: Pai, perdoa a multidão, ela não sabe o que faz. Olha o quanto a bondade de Jesus foi grande. Não foi um por acaso que Deus entregou o seu único filho por amor de uma nação, por amor de mim, por amor de você. Não foi por um acaso que o Senhor Deus entregou o seu único filho, não. Foi por amor. E o amor de Deus para comigo e com você é muito grande. O amor de Jesus para conosco é imenso. No segundo versículo nós vamos ver a mensagem falar: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação. Talvez nós temos desagradado tantas pessoas, até mesmo dentro da nossa casa. Quantas vezes nós desagradamos as pessoas de dentro da nossa própria casa? Por quê? Porque o inimigo não quer a paz dentro da nossa própria casa. Porque se o inimigo tirar a paz dentro da nossa própria casa, ele já começa a destruir a nós, a nossa casa. Porque a nossa casa é onde nós chegamos, passamos o dia trabalhando, ou o dia andando, ou fazendo algo, e na nossa casa é onde nós repousamos. O inimigo quer tirar de mim e de você a paz do nosso repouso, da nossa convivência. Porque se ele tirar, ele diz: uma batalha eu já venci. Por isso que Jesus pede para que nós dê um exemplo. Que exemplo é esse? Exemplo de ser cauteloso, de ser sábio dentro da nossa própria casa, para que não venha destruição dentro da nossa própria casa. Porque se nós não conseguir organizar a nossa casa, como que nós podemos organizar a vida dos outros, a casa dos outros? Tem pessoas que têm bons conselhos para as outras, mas quando o problema é nosso, meus amados, é muito difícil. Às vezes nós temos uma palavra tão sábia quando alguém necessita, e muitas das vezes nós estamos ali ferido, machucado, magoado com algo, e nós não temos a palavra para nós mesmos. Mas o Senhor nosso Deus, Ele dá força. Às vezes nós pensamos que temos problemas, às vezes nós pensamos que estamos no fundo do poço, e de repente vem alguém e fala conosco: meu irmão, minha irmã, eu estou passando uma situação muito difícil. Aí nós vemos que o nosso problema é apenas minúsculo diante do problema das outras pessoas. Por isso que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque muitos são as pessoas que têm problema maior do que nós. Nós não vamos deixar de ter problema, mas a palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Voltando aqui à mensagem, lá no versículo 3, olha o que diz: porque também Cristo não
agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairá as injúrias dos que te injuriavam. Glorificado seja Deus. Um ponto referente a esse versículo 3 aqui. Não fazei causa das convicções dos outros só para agradar a nós mesmos. Destrói a obra de Deus, renunciar ao que for preciso para ajudar o próximo. Fortalecer o reino de Deus. Paulo mostra o exemplo de Cristo, que não vivia para agradar a si mesmo, mas para o bem do próximo. Meus amados, a sabedoria de Paulo é imensa quando ele escreveu as suas cartas, os seus livros para as igrejas, para os romanos. Meus queridos, ele falava com uma sabedoria, ele falava por quê? Porque Paulo, ele tinha vivido os dois lados da moeda. Saulo era perseguidor, de repente o Senhor desfez Saulo e transformou em Paulo. Quantos Saulos tem hoje? Quantos Paulos tem hoje transformado? E quantos Saulos ainda tem perseguidor do povo de Deus? São muitos. Mas nós vemos aí muitos Paulos. Tem muitos Saulos, mas nós vemos aí muitos Paulos. Transformado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens estão aí transformados. Pessoas que a sociedade dizia que não tem mais jeito, que não tinha mais jeito, que aquele ali estava acabado, e o Senhor foi lá e restaurou. Eu sou uma prova de que muitos diziam que eu não tinha mais jeito. Eu sou a prova viva de que muitos diziam isso aí. Isso aí é só Jesus na causa. Mas era só Jesus mesmo. E quando eu aceitei a Jesus, Ele começou a trabalhar na minha vida. Eu ainda sou muito falho, sou muito fraco, eu sou o menor da casa do papai. Mas eu quero te dizer que se você soubesse a alegria que eu tenho de, mesmo sem sabedoria, chegar aqui e trazer a leiturinha dessa palavra, e ainda bem que a Bíblia de estudo, ela tem alguns pontos referentes à mensagem, aonde eu possa ler e explicar, para que você possa entender e ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Jesus Cristo é maravilhoso. E a mudança que Jesus fez na minha vida é grande. O que Jesus fez na minha vida foi muito grande. Você não sabe a dor que eu passei, você não sabe a luta, você não sabe o que eu passei para estar aqui hoje de pé. Se fosse eu sozinho, eu não conseguiria. Mas o Deus que eu escolhi, Ele me mantém de pé até hoje. Talvez você diga, irmão, será que você tem problema? Meus amados, eu tenho problema, mas o Deus que eu tenho é maior do que os meus problemas. O Deus que eu escolhi a servir, Ele é maior do que os meus problemas. Ele é maior do que as minhas preocupações. Sabe por quê? Porque mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu tendo sido um Saulo, o Senhor todo dia me transforma em um novo Paulo. Porque um dia eu fui desobediente ao meu Criador. Um dia eu fui rebelde com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, com aquelas pessoas que queriam o meu bem.
E hoje eu estou aqui. Eu não sou perfeito e longe de mim ser perfeito. Mas todos os dias eu tento melhorar um pouquinho para que o Senhor cresça em mim e que eu desapareça e que apareça o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, meu Criador. Apareça em mim e eu seja uma testemunha do meu Criador. Que eu seja uma testemunha para que todos aqueles que me viram um dia na sarjeta, quando me vê eu na igreja, indo para a igreja, muitas das vezes, quantas vezes essa hora eu estava me arrumando para ir para o bar, ou talvez essa hora eu já estivesse até bêbado. Quantas vezes? Foi muitas vezes. Isso foi 27 anos da minha vida. O sofrimento era grande, a dor da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, em me ver afundado no álcool, meus amigos. Eu não respeitava ninguém, eu era rude, eu era grosso, eu era falho. Ainda hoje eu sou, mas hoje, quando eu falho, quando eu erro, eu digo, oh, meu Deus, me perdoe, porque eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Quando eu venho para essa palavra e eu vejo o Senhor pedindo para dar um exemplo, usou Paulo para falar com a sua igreja lá em Romanos, e essa palavra hoje ela vem até mim, e eu estou levando até você. Isso me fortalece, e isso me faz eu me analisar, e passar uma peneira em mim mesmo, refletir sobre os meus erros, sobre os meus atos, refletir aquilo que eu estou fazendo, será que eu estou agradando ao meu Criador? Essa palavra ela vem fortalecendo, ela vem trazendo para mim um renovo, e eu tenho certeza que para você também. No versículo 4, a palavra fala, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança de quê? De dias melhores, esperança da salvação, esperança de mudança na nossa humanidade, esperança de mudança na nossa juventude, esperança de mudança nos políticos, nos governadores, nessas pessoas que pegam o dinheiro público, que não se importa com os mais humildes. Está aí a nossa juventude sendo ceifada, a nossa juventude aí perdida. Cadê os nossos políticos? Cadê as pessoas que nós colocam eles lá no poder, que não traz mais recurso, que traz mais casa de apoio, para que a sociedade não venha julgar, para que a sociedade possa dizer, nossa, se não fosse aquele projeto que aquele prefeito, que aquele governador trouxe para essa cidade, essas pessoas estavam perdidas. Os nossos governantes, que o Senhor nosso Deus toque no coração dos governantes, para que eles tragam casa de apoio, para que eles tragam recursos para a cidade, onde tem pessoas perdidas no álcool, nas drogas, nas prostituição, e não traga incentivo, baladas, as famosas baladas, as famosas festas, que tenha, mas que traga também casa de apoio, para que essas pessoas vejam a casa de apoio e veja também a perdição onde ele se encontrava. Porque um dia eu fui para o bar, quantas vezes eu saí da minha casa e fui para o bar beber. Hoje não. Hoje mesmo, se eu não for para a igreja, mas eu pego a Bíblia, eu pego o telefone, quando eu me canso de ler a Bíblia, quando eu estou cansado, minhas vistas começam a doer, eu vou para o telefone, ouço um louvor, ouço uma pregação, ouço algo que me transforma, que me fortaleça. Eu estava ali há pouco tempo e o inimigo não queria deixar que eu viesse ler uma mensagenzinha, e de repente o Senhor, meu Deus, tocou no meu coração para que eu viesse aqui e lesse Romanos 15 para você. E no versículo 4, a palavra vem me falar aí a consolação das Escrituras. Tenhamos esperança.
A Escritura hoje é um livro onde muitas pessoas deveriam ler. Se você não tem a Bíblia Sagrada na sua casa, baixe no seu telefone e leia todo dia um versículo. De repente você vai passar a ler um capítulo e você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Jesus Cristo sofreu por amor de mim, por amor de você. E o exemplo que Jesus Cristo deu é muito lindo. As Escrituras são da máxima importância para a vida espiritual do cristão. A sabedoria e as leis morais de Deus nos tocante a cada aspecto da vida, bem como sua revelação a respeito dele mesmo, da salvação e da vinda de Cristo, são de valor permanente. Glorificado seja Deus. Meus amados, como nos tempos de Noé, hoje está a mesma coisa. Muitos se casavam e davam-se em casamento, festavam, brincavam. Hoje está todo mundo se divertindo aí. E Noé levou muitos tempos anunciando o Evangelho. Noé passou muito tempo anunciando a vida, a vinda do dilúvio. Quantas vezes Noé não salientou, falou do dilúvio? Quantas vezes não abriu a boca dizendo que vinha um dilúvio e as pessoas passavam tempo e aquele dilúvio não vinha? Como muitas pessoas dizem, desde não sei quando que eu ouço falar que o mundo vai se acabar. Não, o mundo vai permanecer. Mas essa nação, aquilo que o Senhor criou, um dia vai ser ceifado daqui. E a igreja do Senhor vai ser levada, vai ser arrebatada. E quem ficar aqui vai sofrer. Vai sofrer muito. Você não vai querer sofrer ainda mais do que você já sofre. Você não vai querer passar por mais dores do que você passa. Quantas pessoas tem aí nos hospitais? Quantas pessoas têm afundado no álcool, na droga? Por quê? Porque não deu uma oportunidade a si mesmo. Jesus Cristo está à porta e bate. Todos os dias, todos os instantes, Jesus está à porta e bate. As pessoas não querem. Passe uma pessoa evangelizando, passe uma igreja evangelizando, seja ela qual for. Passe evangelizando, muitos fecham a porta. Agora passe um carro de som, anunciando uma festa, um churrasco no espetinho do Antônio, do Mané, do João, do Pedro, do Paulo, de alguém. Hoje vai ser bom, hoje vai bombar. Mas passe as pessoas evangelizando, convidando você e sua família para ir para a igreja, para ver se alguém dá moral para você. Não dá não. Mas aí vem mostrar aqui a você que talvez aí com seu filho, seu pai, sua mãe ou seu irmão, seu sobrinho, seu avô, está aí fundado no álcool, na droga. Você sabe a dor que ele está passando. Você sabe o sofrimento daquelas pessoas. Todos nós temos alguém dentro da nossa casa ou dentro da nossa família que passa por essa situação. Mas poucos querem ir para a casa do Pai. Poucos querem ir para a casa do Pai. Mas o Senhor está pedindo que nós chore com os que chorem e alegre com os que se alegrem. Se você não quer ajudar uma pessoa alcoólatra ou drogado com algo, ajude da melhor forma. Ajoelhe-se quando você for deitar e entregue a vida daquela pessoa a Jesus Cristo. Diga: Pai, eu não posso ajudar aquela pessoa. Eu não posso ajudar ela, Pai, mas eu te apresento aquela pessoa
que vive no álcool, que vive na droga, que vive na depressão, que vive na prostituição, aquele casal que vive brigando, eu apresento eles, aquela separação que está lá na casa de fulano, eu apresento aquela pessoa. Se você não quer ajudar pessoalmente, ajude em oração, porque do Senhor Deus receberá a sua oração, a minha oração, a nossa oração, e no tempo dele, a sua oração vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Porque a oração, ela tem poder. Apresente alguém da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, ou alguém que está da sua família, que está lá em outro estado ou em outro país. Apresente ele a Jesus Cristo, ou ela. E diga: Senhor, meu Deus, meu Jesus, eu te apresento aquela pessoa que se encontra ali no álcool, nas drogas. Apresente alguém. Porque pode ter certeza que tem alguém apresentando eu e você a Jesus Cristo. Quantas pessoas têm nesse momento orando por mim? Porque eu sou carente das suas orações. E eu tenho certeza que quando eu oro ao meu Deus, eu apresento você também. Porque quando eu oro, eu não apresento só as pessoas conhecidas. Eu apresento o Brasil e o mundo. Eu apresento todo o universo, para que Deus chegue com a providência. E se eu apresento o universo, o Brasil e o mundo, você se inclui dentro desse globo a qual eu apresento ao meu Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 11:28. Eu não me canso de falar esse versículo, porque foi com esse versículo que muitas vezes alguém falou para mim e eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mateus 11:28, a palavra vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Lá no versículo 7, a mensagem vai dizer: portanto recebei vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Portanto, recebei vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Receba aquela pessoa que está no álcool. Diga que Jesus a ama. Diga que Jesus perdoa, diga que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Quantas vezes tem um irmão, José Divino, lá da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Quantas vezes ele me via no álcool e ele dizia: meu irmão, Jesus te ama. Jesus tem um projeto lindo na tua vida. E eu não entendia. E eu precisei passar por tantas coisas para entender o propósito de Deus na minha vida. Eu passei por tantas coisas. Mas a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela é cumprida na minha vida, na sua vida. Se eu e você falhar, se eu e você fraquejar, o nosso Deus, ele continua firme e forte. O nosso Deus continua plenamente firme, na certeza de que ele não mudou e nem mudará. A palavra dele se cumprirá na minha vida e na sua vida. Olha o que aconteceu na vida de Jó. O inimigo pensava que o tudo de Jó eram os bens. O inimigo queria tirar o tudo de Jó. Mas o inimigo não sabia que o tudo de Jó era Deus. O inimigo tirou família, o inimigo tirou bens, o inimigo adoeceu a Jó. Mas o tudo de Jó era Deus. O inimigo usou até a própria mulher de Jó para mandar Jó abandonar a Deus. Jó disse: como falas, como uma louca. Como fala. Então que o meu tudo, que o seu tudo, que o nosso tudo seja Deus.
para que o inimigo possa tocar em tudo que nós temos, mas ele não possa tocar no tudo nosso que é Deus na nossa vida. Deus é tudo na minha vida, Deus é tudo na sua vida. Se você reconhece que Deus é tudo na sua vida, agradeça, seja grato e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor é tudo na minha vida. Meus amados, eu tenho passado por muitas aflições, tribulações, o desemprego, eu tenho passado. Mas eu quero te dizer que mesmo eu estando desempregado, mesmo eu não tendo o que eu quero, o Senhor me sustenta com o que eu necessito. Quando vai chegando bem pertinho do dia de vencer meu aluguel, o Senhor, meu Deus, me manda uma bênção, me manda 4 dias de serviço para que eu possa pagar meu aluguel. Então, meus amados, isso é maravilhoso. Tem mês que a coisa está bem prensadinha, tem mês que as coisas apertam e eu não tenho de onde tirar nada. Eu digo: meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar meu aluguel? De repentemente, o Senhor envia um servo dele aí e diz, chega aqui em casa e diz: irmão, tá trabalhando, irmão? Tô não, meu amado. Irmão, apareceu um diarinho ali, que aí vou para a honra e a glória do meu Deus, porque foi o Senhor que mandou para que eu possa pagar meu aluguelzinho. Não é fácil, mas com Jesus na frente, tudo se torna possível. Eu agradeço a Deus por essa mensagem, eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço a Deus pela sua compreensão de assistir esse vídeo até aqui. E se você assistiu até aqui, compartilhe com uma outra pessoa. Romanos 15, versículo do 1 ao 13. É uma mensagem muito linda. Fica com Deus, fica na paz e que Jesus Cristo conceda as bênçãos dele na sua vida. Que o tempo de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida, para a honra e a glória dele. Para a minha não, que eu não mereço honra nem glória. Mas aquele que eu escolhi, ele é fiel. E ele merece toda a honra e toda a glória. Tudo é para ele, é por ele. É para ele que eu me consagro. É para ele que eu levo essa mensagem, para o meu Deus. Pelo que ele faz por mim, pelo que ele tem feito por mim até aqui. Pelo que ele tem me sustentado até aqui. O meu Deus é maravilhoso, o teu Deus é maravilhoso. Confia, acredita em Deus, pois ele te ama. Amado Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor meu Deus, por essa palavra. E já apresento cada um que for ouvir essa mensagem até o final. Te apresento aqueles que pelo menos visualizar. Te apresento, meu Deus, aquele que deixar o seu joinha, aquele que deixar o seu amém, aquele que deixar o seu glória a Deus. E te apresento também, meu Pai, aquele que nem mesmo olhar, mas que se ele olhar o vídeo de uma outra pessoa, eu ficarei grato, porque não é só o meu vídeo que vai passar no canal do YouTube, ou no Facebook, ou nos grupos. Não é só o meu vídeo, tem vídeo de outros irmãos, tem vídeo de outras irmãs, tem vídeo de jovens dando exemplo de pregador, tem vídeo de mulheres batalhadeiras, guerreiras, que tiram um tempinho para levar a mensagem de Deus. E o Senhor se agrada quando alguém vai lá e tira um tempinho e lê uma mensagem e coloca lá nos seus canais. Seja você também um evangelista. Deixe pelo menos um louvor no seu canal, no TikTok, no Quai, no Facebook, no Instagram. Deixe uma mensagem, não deixe só aquela mensagem do que você está passando, não, do seu sofrimento, que Deus vai chegar na sua vida, não. Deixe também uma mensagem de agradecimento pelo que Deus fez por você até aqui. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te apresento aquelas pessoas que se encontram nos presídios. Eu te apresento, meu Pai, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos lados dos idosos, nas casas de apoio. Aquelas pessoas que se encontram enfermos nas suas casas. Aqueles pais que lutam com a enfermidade dos filhos. Aqueles filhos que lutam contra a enfermidade de pais.
aqueles avós que lutam contra a enfermidade dos netos, aqueles netos que lutam contra a enfermidade dos seus avós, meu Pai. Chega dando força, chega instruindo eles mais, meu Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, ó Deus. Deus Pai, Deus querido, eu te apresento esse bairro, essa cidade, eu te apresento o Brasil, eu te apresento o mundo, eu te apresento, meu Pai, todo aquele que se encontra depressivo, todo aquele que se encontra nas ruas, seja o cobertor, seja a cama. Oh, Pai querido, conforta aquele coração solitário, meu Pai. Chega na vida daquela pessoa que se encontra depressivo, na vida daquele jovem, daquela jovem, meu Pai, que se encontra depressiva, depressivo. Oh, Pai querido, chega na vida daquela pessoa que se encontra no álcool, nas drogas. Chega na vida daquela mãe que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, papai querido. Oh, Deus amado, chega nessa rua, meu Pai, abençoando cada um dos meus vizinhos, abençoando, protegendo ele, livrando de todo o mal, meu Pai. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que tem alguma mágoa de mim, meu Pai. Abençoa eles, perdoa eles, porque de mim eu não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus. Eu tenho muito amor pelo meu próximo, por todo aquele que o Senhor colocou como meu irmão, como minha irmã aqui na terra. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Que Deus abençoe a minha casa e a sua casa. Que Deus nos abençoe poderosamente, hoje e sempre, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus.